Olá, eu sou Sheine Manfro, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 6 de março: as crianças te fazem renascer. Eu preciso confessar que me apaixonei pela maternidade e confesso mais uma vez que nunca pensei que amaria tanto ser mamãe. Se você está em dúvida sobre ser mãe ou não, talvez eu te inspire de alguma forma. Quero te dizer que você renascerá. Participar da criação de um serzinho é a coisa mais incrível e desafiadora que já presenciei. E foi o que mais me fez evoluir positivamente como ser humano. Você sai do próprio mundinho, do próprio umbigo e, claro, por um tempo, o primeiro eu, o mundo depois, poderá ficar de lado. Mas foi o que me fez renascer de verdade. Foi a única coisa que trouxe genuinamente vida à minha vida. É a única coisa que trará vida à sua vida. E não excluo o meu marido disso, mas é algo diferente. É lógico que é preciso se entregar à experiência e entender que não tem volta e que você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Eu juro que eu faria tudo de novo. As crianças te fazem renascer. Você vê cor nos dias mais cinzentos, tudo tem outro sabor, tudo se torna novo, mais interessante e tem mais cor. Ser mamãe é o maior projeto da sua vida, mas isso exige mais atenção e cuidado. Não é teu trabalho que vai te trazer esse sentimento, até porque lá, a qualquer momento você será substituída. Sinto te contar isso, mas o maternar é teu legado. É verdadeiramente a tua participação no mundo. Essa será a tua visita aos domingos quando envelhecer, será a sua maior história a contar. Inclusive, sabe que mesmo dormindo pouco, eu nunca me senti tão viva e tão jovem? Uma nova vida começa, e não somente para a criança, mas para você também. Você revive sua própria infância, redescobre o mundo com um olhar fresco e inocente. Você olha para sua mãe com outros olhos e aprende a valorizar os pequenos momentos de alegria pura. Se você ainda não tem filhos, aproveite seus sobrinhos ou qualquer criança em sua vida e veja como elas podem transformar o seu mundo. E se está pensando em ter filhos, permita-se imaginar a beleza e a profundidade dessa jornada. Crianças têm o poder de nos transformar, de nos fazer renascer e de nos mostrar a verdadeira essência da vida. Essa é a mensagem do dia 6 de março e esse assunto ele mexe muito comigo porque a minha visão de mulher, de mundo, de vida, de legado, de participação no mundo como ser humano, como mulher, mudou muito depois que eu me tornei mãe, depois de parir. Porque enquanto você está gestando é uma coisa, mas quando você pare o serzinho ali, você tem aquela dedicação e você se vê naquele loop infinito de faz dormir, dá mamar, troca fralda, TT, isso e aquilo, e você fica naquele looping. E é um looping infinito. E aí você começa a olhar para aquilo e perceber uma outra extensão da sua vida, da sua alma, da sua marca no mundo. Esse assunto, ele é um pouco não, né? Ele é muito delicado em relação às mulheres que querem ou não ter filhos. Se você está numa fase de decidir isso, se você pensa sobre isso, se é realmente algo para você, o que eu tenho para te dizer é: entregue para Deus. Deixe Ele decidir se ele tem filhos para você ou não. Porque a gente costuma achar que nós sabemos o que é melhor para nós. A gente costuma achar que eu posso controlar tudo, eu decido se tenho filho, se caso, se não caso, a hora que faço filho, a hora que isso, a hora que aquilo. E as coisas não funcionam da forma como a gente quer que elas funcionem. E muito menos no tempo que nós queremos que funcionem. As mulheres que estão tentando ter filhos, elas sabem do que eu tô falando. Por quê? Porque em algum momento da vida delas, elas sentiram a vontade de ter filhos ou estavam no seu período mais fértil, no ápice da sua jovialidade, da sua fertilidade, e não tiveram filhos porque focaram em outras coisas, principalmente as mulheres da minha geração e talvez um pouquinho antes de mim ali, né? As nascidas entre anos 80 e 90. Por que eu falo isso?
Porque nós somos de uma geração de mulheres que comprou uma briga de que nós somos muito independentes e que o meu emprego é a coisa mais importante da minha vida. E não é. Não é. Não é. Nada vai preencher você. Eu já falei isso em outro vídeo que eu gravei aqui pro YouTube, mas eu quero repetir. Freud, eu sou uma entusiasta da psicologia analítica, adoro interpretar, estudar sobre isso. E recentemente eu comecei a estudar Freud e não consegui ainda dar sequência nesse estudo, né? Tá na minha pauta aqui, mas a vida de mãe e eu empreendedora, ela tá bem agitada, então não tive tempo para estudar isso a fundo. Porém, o início ali do meu estudo sobre isso, na parte de Freud, é que ele explica, ele traz essa ideia de que nós temos um espaço vazio dentro de nós, que é o nosso útero, e que esse espaço precisa ser preenchido. A nossa criatividade vem de lá. O criar, o dar vida é algo feminino, é da energia feminina, é algo nosso. E aí, quando eu li sobre isso, eu disse, meu Deus, agora fez total sentido, até fez sentido aquela frase para mim de Freud explica, realmente Freud explica. E esse vazio não é um trabalho, não é um filho, não é um casamento, não é uma viagem, porque nós mulheres, nós seres humanos, principalmente as mulheres, eu acho que anseiam por mais buscas e tudo mais, nós estamos mais voltadas para o desenvolvimento pessoal, então a gente está sempre ansiando por algo. Por uma viagem, por uma casa, por um apartamento, por um casamento, por quando eu casar, aí eu vou me realizar, vou ter feliz, e quando eu tiver um filho eu vou estar feliz e vou realizada, e quando eu tiver outro filho, e quando isso, e quando aquilo, e não é verdade. Nada vai te preencher, nada vai preencher esse espaço vazio em ti. Por quê? Porque você precisa estar nesse movimento de dar luz. Quando a gente coloca um filho no mundo, você está dando luz a algo. Quando eu criei esse livro, eu dei luz a algo. Um projeto meu, algo meu. Eu criei isso. Eu dei luz à minha filha. Eu criei a minha filha. E em breve eu vou ter que criar outra coisa. Eu vou precisar disso porque nós precisamos dessa criação em movimento para nos sentirmos preenchidas. Nada em específico vai nos preencher, entende? Mas a gente precisa estar atenta a esse sentimento que existe dentro de nós, que precisa ser olhado e nutrido. Quando a gente fala aqui sobre filhos, né, a mensagem é sobre as crianças te fazerem renascer, e eu trouxe aqui um pouco, né, sobre te inspirar ou não a ser mãe. Eu não tô aqui para te fazer mudar de ideia de ter filhos ou não. Você sabe o que é melhor para você. Mas eu quero falar justamente sobre isso. Em muitos momentos você não sabe o que você quer. Por quê? Até anotei aqui. Fiz a minha anotação aqui, ó. Porque você tem muitas crenças. Talvez você não tenha crescido num lar onde a maternidade era exaltada, ou a tua mãe, ela te alimentou com a ideia desde pequena que você precisava trabalhar e que filhos eram um atraso e que, meu Deus, era um problema, você não tem mais vida depois que você é mãe e você... E aí isso foi alimentando, enraizando crenças na tua vida que estão te limitando a mudar a tua história, estão te influenciando negativamente a mudar o teu destino. Quando eu digo para você largar e deixar o controle de lado, é justamente para você ouvir o teu feminino, para que você se entregue àquele sentimento, se entregue à tua intuição, se entregue a Deus, para que Ele decida por você. Senhor, o Senhor tem filhos para mim? Porque se ele tiver filhos para você, é porque você tem tudo que precisa para ser a mãe dessa criança. Agora, eu ficar nesse controle, não sei se vou ter ou não, porque é como se você dissesse, não, agora eu vou engravidar. E não é assim que funciona. As mulheres que são tentantes, elas sabem do que eu tô falando. Eu estou querendo muito ter outro filho e ainda não aconteceu. Por quê? Porque não basta fazer no dia fértil e tudo... Existe algo além disso, algo que os nossos olhos não podem ver, porque é o tempo do Senhor. E aí, as mulheres que são da minha geração,
ou talvez uma depois acho que não, mas as da minha geração acho que mais, elas ficaram tão presas nessa ideia de sua independência e quero ganhar muito dinheiro, quero minha carreira, meu trabalho. E não que você não possa, isso também é dar vida a algo, a tua carreira, o teu projeto, o teu negócio. Só que elas se esqueceram do papel mais importante. Se você é uma mulher e você é fértil, você tem saúde, você tem tudo o que precisa para ter filhos, Deus quer que você tenha filhos. Esse é um dos teus propósitos. Essa é uma das tuas missões de vida, de alma, como ser humano. Porque quando a gente coloca um filho no mundo, a gente começa a entender a responsabilidade, como a gente precisa se desdobrar em 3, 4, como a gente precisa evoluir, ensinar, educar, estar atenta à educação, à essência, ao coração, tirar as ervas daninhas que vão sendo criadas. E aí a gente começa a entender o papel fundamental da mãe na sociedade, porque nós estamos criando os próximos gênios, os próximos grandes empresários, os próximos Albert Einstein e por aí vai. Tem uma história que eu não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar, devo ter lido ali pelo Instagram, que a mãe do Justin Bieber tentou abortar ele ou quis abortar ele, alguma coisa assim. Então, é claro que é um exemplo, né, de tantos, mas imagine. Eu não preciso falar mais nada sobre isso, né? Agora, quando eu trago esse assunto, eu quero realmente te fazer refletir sobre a tua essência, sobre a tua criança interior, sobre a tua menina, sobre a forma como você foi criada, sobre a tua visão de maternidade, de paternidade, sobre a tua visão de casamento, porque casamento não é só dormir na mesma cama e morar na mesma casa, é além disso, é uma parceria, é um com o outro, construindo uma vida. Eu já dei o exemplo em outra mensagem aqui do frontão grego aqui. Tá aqui meu frontão, que eu trouxe da Grécia. Aqui a gente tem... aqui não é exatamente um frontão, porque ele tem mais pilares, né? Tô mostrando aqui no YouTube. Mas o exemplo do frontão grego é quando ele tem só aquele pilar mais grosso, né? Um em cada lado e esse telhado. Isso é um frontão. E é o exemplo que traz a professora Lúcia Helena, né? A filósofa, ela traz, que representa a nossa sociedade. Um lado é o feminino, o masculino, e aqui a gente tem a civilização, a nossa sociedade. Então, tudo isso está estruturado sobre bases firmes e sólidas, que são os pilares. Se eu tirar um pilar desse lado, esse telhado vai cair. A sociedade, ela cai, ela vai abaixo. Se eu tiro de um lado ou de outro, então eu preciso dos dois lados firmes e sólidos, estruturados, para que essa sociedade, toda essa estrutura, ela esteja bem firme. Esse é um grande exemplo da nossa ideia de feminino e masculino. Então, quando a gente pensa em ser ou não ser mãe, eu quero que você avalie tudo isso, tá? Entenda que existe esse espaço vazio que precisa dar vida a algo e principalmente pense no teu legado. Nós já falamos aqui em uns dias anteriores sobre a visão de águia, e essa visão, ela é muito importante para tua feminilidade, para o teu futuro. É uma visão muito sábia a gente olhar para o futuro, olhar lá na frente, o que eu gostaria de viver lá na frente. Porque muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que chegaram nos seus 50 anos, que não tiveram filhos, porque optaram por não ter, e que se arrependem. Por quê, gente? Porque aos 50 anos, você já chegou...
teoricamente, se a gente for analisar, né, o desenvolvimento da espécie, do ser humano e tudo mais, aos 50 anos você está no meio da vida, você já está numa fase em que você já construiu uma carreira, você já tem filhos e você já começa a se preparar para daqui a pouco vir netos. Então, é isso que nos faz nos sentirmos vivas, que faz a gente olhar e dizer, poxa, olhar para trás e valeu a pena. Eu fico muito feliz de ter tomado essas decisões, feito essas escolhas, porque depois não dá para voltar atrás. Homens podem ter filhos, né, até quando eles quiserem, mas nós temos um prazo determinado, um prazo de validade. Eu não gosto do prazo de validade, mas de certa forma é a verdade. Então, eu quero que você pegue tudo isso que eu estou trazendo para você e reflita. Se você hoje já passou do período fértil e não teve filhos, esse conteúdo não é para te trazer uma culpa, um arrependimento, não. Agora a gente olha para frente, veja de que forma você pode dar vida a outras coisas, a outros projetos, a outros negócios. Olhe para esse sentimento, se existe um arrependimento e tudo bem, né? Agora não tem coisas que passam e que realmente a gente não tem mais o que fazer depois. Então, quando eu vejo essas mulheres, eu amo meu filho e detesto a maternidade, o que elas estão falando? Que elas detestam a responsabilidade da vida delas. Eu julgo esse comportamento, porque são meninas mimadas que não aprenderam a responsabilidade da vida. E o papel delas como mulheres, como seres humanos, para evoluir a espécie. Imagina que sentimento horrível que elas estão criando nos filhos dela, deixando aquele sentimento ferver. Se não for isso, é o quê? Quer estar fazendo o quê? Então, assim, esse comportamento, ele me incomoda no sentido de é muito triste. É muito triste ver essas mulheres exaltando isso e achando que estão arrasando dando a sua opinião. Porque, claro, outras mulheres se identificam. Mulheres que são imaturas, mulheres que não assumem a responsabilidade por seus atos, por sua vida, que não ouvem o seu chamado, que não ouvem o que Deus colocou na vida delas, né? E que não valorizam principalmente aquilo que lhe foi dado, que é a maternidade. Então, é de grande valia que você comece hoje também a olhar para outras mulheres, para as mães, porque a mãe ela tem um papel fundamental na sociedade. Nós temos um papel assim, eu não tenho nem palavras e vocabulário mais para exaltar a importância da mãe na civilização, na sociedade. Então, olhe para isso, olhe para esse ponto, de coração aberto, decida por você mesma e eu diria para você deixar Deus decidir por você, se Ele tem filhos para você, porque Ele sabe o que é melhor para você. O que mais que eu coloquei aqui para falar sobre isso? Eu até sublinhei aqui na mensagem do dia, é verdadeiramente a tua participação no mundo como mulher. É o que fica, é uma extensão. Eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui meu caderno de estudos, que eu anotei aqui os filhos, eles são a continuidade da nossa vida. É o que fica, é parte de mim e do meu marido, 50% eu, 50% ele, que ficou, que tá ali. E que nós estamos ali lapidando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ensinando, educando. Gente, é claro que ser mãe é uma dedicação, é uma responsabilidade, não é fácil, é claro que não, mas eu acredito muito que não é à toa que nós mulheres tenhamos esse espaço vazio dentro de nós para dar vida, para gerar vida.
gerar vidas. Então, isso é o que eu queria falar sobre a questão do ser mãe. E aqui o título diz: as crianças te fazem renascer. A gente começa a olhar o mundo com outros olhos. Tudo tem mais cor, tudo tem mais sabor, tudo é novidade, é tudo novo. Apresentar a grama, a primeira vez que ela colocou o pezinho na grama, a gente às vezes nem percebe, nem sente mais, a gente tá tão acostumada, tão na rotina, no automático, no piloto automático, tudo tão mecanizado que a gente não percebe. O sabor do maracujá, a gente só lembra do sabor do maracujá quando você dá maracujá pro teu filho pela primeira vez. Quando coloca o pezinho na grama, na água, quando entra na piscina, quando leva no mar, Eleonora ama. Ela olha aquele mar e ela grita, ela quer ir pra água. Então tudo é tudo novo. A gente começa a olhar tudo de novo. E isso também é para nós. É para nossa criança interior, é para nossa menina que precisa ser acolhida. Eu acredito muito na metafísica da saúde, também sou uma entusiasta desse assunto e gosto muito de acompanhar a Cristina Cairo e o Val Capelli, que são 2 mestres desse assunto. E a Cristina Cairo traz, né, isso, que os nossos filhos, eles absorvem toda a nossa energia. Até os 7 anos, dos 7 ao 14, eles estão na energia do pai. E nós, mulheres, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem. Nós temos que cuidar de nós. Por isso que o primeiro eu, o mundo depois, é tão importante. É fundamental. Para que a gente possa cuidar do outro, transbordar. Como eu coloquei aqui também, em alguns momentos o primeiro eu, o mundo depois vai ficar de lado. O importante é você sempre lembrar disso, que é importante. Dê um tempinho, corre lá e faz um exercício, corre lá, faz uma yoga, corre lá, faz um alongamento, uma meditação, uma oração, toma um chazinho, lê um livro. Esteja atenta a esses momentos, não deixa o dia passar e simplesmente você ficar vibrando naquele cansaço, naquela energia de cansaço mesmo, porque quanto mais a gente pensa, ai, tô cansada, tô acabada, mais cansada e acabada você fica. Então, renasça junto com os teus filhos. Se hoje você tem filhos, se hoje você tá em dúvida, se você quer ter outros filhos, deixa Deus decidir isso pra você. Deixa Deus decidir. Deixa as coisas acontecerem, sem se cuidar, sem ficar evitando. Deixa o Senhor decidir para você. Eu estou aqui em oração. Eu espero que muitas mulheres sejam atingidas com isso tudo que eu trouxe e que elas sintam realmente esse chamado no seu coração. Que elas entendam principalmente e aceitem esse papel, esse propósito. Porque é isso que vai trazer significado, é isso que vai ficar depois que você partir dessa vida. Não é mais nada, entende? Então, espero de todo o meu coração também que Deus tenha mais filhos pra mim, porque eu quero ter uma penca, gente. Eu queria muito ter começado antes. Deus me abençoe, Senhor. Eu oro todos os dias, Deus, que o Senhor tenha mais filhos pra mim. Tudo no tempo dele, tudo como ele quer, mas podia querer o que eu quero, né? Eu sei que é assim. Bom, me alastrei, trouxe que já tô mais de 20 minutos falando, mas esse assunto, ele é delicado, ele é complexo. Eu espero que tenha ressoado no teu coração. Se você hoje já passou dessa fase, se você hoje já é vó ou é mãe com filhas crescidas, traz as tuas filhas para uma conversa sobre esse assunto que é muito importante para elas terem uma nova visão, uma nova ideia. Envia esse vídeo também para essas mulheres, amigas. Eu já falei, né? E volto a repetir, na Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem guiar as mulheres mais novas. Então, faça isso, porque é importante também trazer a tua visão, a tua maturidade, a tua sabedoria para as mais novas. Então, se ressoa com o teu coração, me deixa saber, deixa teu comentário aqui no YouTube ou no Spotify, ou me manda lá no Instagram, @chaimanfro. Um beijo e nos vemos amanhã.